Olá, amigos! Eu tenho percebido que muitos alunos da graduação em odontologia têm dificuldades em identificar o lado das radiografias periapicais dos seus pacientes. E às vezes passa até uma certa vergonhazinha ali diante dos colegas, dos professores. E o que é pior, se você não identifica o lado, você pode até fazer um procedimento do lado errado do seu paciente. Se você tem essa dificuldade, assista este vídeo, que eu vou apresentar umas dicas que eu tenho certeza que você vai gostar, porque os meus alunos na graduação têm obtido sucesso neste aprendizado. Então vem comigo. Identificação do lado das radiografias periapicais e montagem em cartelas. Em primeiro lugar, você tem que considerar que o paciente está em frente a você. Ou seja, tudo que é direito desse paciente será esquerdo seu e tudo que é esquerdo do paciente será direito de quem está observando o paciente e as suas radiografias. Dividimos a arcada do nosso paciente em 4 quadrantes. Quadrante superior direito, quadrante superior esquerdo, quadrante inferior esquerdo e quadrante inferior direito. Temos que lembrar também da numeração dos dentes. Os dentes permanentes, eles começam a ser numerados no incisivo central superior direito, com o número 11, e vai até o terceiro molar, 18. No quadrante superior esquerdo, nós teremos o incisivo central, número 21, até o terceiro molar, número 28. Quadrante inferior esquerdo, incisivo central 31, até o terceiro molar 38. E quadrante inferior direito, do incisivo central 41, até o terceiro molar 48. Temos que lembrar que a disposição das coroas dos dentes superiores é voltada para baixo e dos inferiores a coroa está voltada para cima. Assim é na maxila e assim é na mandíbula. Outro ponto muito importante é o picote da nossa radiografia. Quando nós fazemos a radiografia, nós sempre deixamos o picote do filme voltado para a coroa dos dentes. Se é superior, o picote fica para baixo. Se é inferior, o picote fica para cima. E quando revelamos a nossa radiografia, é possível ver este picote, sendo que de um lado ele é côncavo, é um buraco, como se fosse um prato, fundo, e do outro lado ele é um convexo, proeminente, como se fosse assim a calota desse veículo. Quando nós formos observar a radiografia, nós vamos sempre deixar este lado convexo virado para quem está olhando a radiografia. Então, quem vai interpretar esta radiografia deve colocá-la com o picote, a parte convexa, virada para ele. Em seguida, nós temos que observar a anatomia dos dentes. Primeiro, para identificar se os dentes são superiores ou se são inferiores. São diversos acidentes anatômicos que estão ali adjacentes aos dentes. Eu vou mostrar alguns principais que vão te orientar na descoberta se esses dentes são superiores ou inferiores. Muito bem. Em primeiro lugar, os incisivos superiores,
os centrais são bem maiores do que os laterais, enquanto que nos inferiores são 4 incisivos quase do mesmo tamanho, né? O lateral é um pouquinho maior do que o central. Na radiografia dos incisivos superiores, nós conseguimos visualizar os 2 centrais e parcialmente os laterais, enquanto que na inferior, geralmente nós conseguimos ver os 4 incisivos numa radiografia só. Em termos de acidentes anatômicos, nós temos aqui a espinha nasal anterior, que fica ali próximo dos ápices dos dentes, que é essa área radiopaca aqui na forma de um V. Quando o raio-x fica mais para cima, nós conseguimos também visualizar nesta radiografia a imagem radiolúcida das fossas nasais. E às vezes até o septo nasal, que é essa faixa radiopaca aqui. Região de caninos superiores, nós teremos muitas vezes um pré-molar ali do lado com 2 raízes, enquanto que no inferior é mais comum ter o pré-molar somente com uma raiz. O incisivo lateral ao lado do canino sempre é bem menor, né? E no caso do superior, o incisivo lateral, embora seja pequeno, ele é bem maior do que os incisivos inferiores. Podemos ver também uma área radiolúcida acima dos ápices, correspondente à fossa nasal, e mais posteriormente aqui nós temos a imagem do seio maxilar, já aqui próximo do premolar. Tem alguns pacientes que esse seio faz extensão para frente, né, chamada de extensão anterior, e pode vir até aqui no incisivo lateral. Essa linha radiopaca que a gente vê aqui é o assoalho da fossa nasal. E essa outra linha radiopaca curva aqui é a parede anterior do seio maxilar. Essas 2 estruturas aqui, uma próxima à outra, formam o chamado Y de Ennis. Nos premolares superiores, nós vamos ter sempre uma imagem radiolúcida ali próximo aos ápices, que corresponde ao seio maxilar, enquanto que no inferior nós não temos imagem parecida. Podemos ter uma imagem radiolúcida circular próximo ao ápice do segundo premolar ou entre o ápice do segundo e do primeiro, que é o forame mentual. Outra coisa que ajuda bastante, as raízes dos molares inferiores geralmente são 2 e são bem separadas, principalmente o primeiro molar. As raízes dos molares superiores, o primeiro praticamente em todos tem 3 raízes, podem estar próximas, fusionadas ou separadas. É mais difícil a gente ver as raízes dos molares superiores bem individualizadas, como a gente vê aqui no inferior. Então fica mais esta dica para vocês. Aqui do seio maxilar, acima nós vamos ter uma linha radiopaca, que é o assoalho da fossa nasal. Região dos molares, continuamos vendo a imagem do seio maxilar, só que aqui agora tem uma outra estrutura, que é o processo zigomático da maxila, essa parte mais externa da nossa face. E tem um formato de um U ou V. Aqui na radiografia de press a gente já via esta estrutura, só que posicionada mais para trás, mais para posterior. Aqui no caso dos molares, ela pode estar próximo ao ápice do segundo ou próximo ao ápice do primeiro. Voltando aqui, nós temos as 3 raízes, né, do molar superior, enquanto que no inferior nós temos 2 e são mais separadas. No caso dos inferiores, a gente pode ver aqui uma faixa radiolúcida abaixo dos ápices dos molares,
que corresponde ao canal mandibular, que é cercado, né, por duas linhas radiopacas, que são as corticais desse canal. Aqui nós temos o ramo da mandíbula, que vai subindo, né, fazendo esta curva, e dele sai uma linha radiopaca que cruza aqui o terço médio das raízes dos molares inferiores, que é a chamada linha oblíqua externa. Enquanto que nos superiores, nós podemos ver o túber da maxila mais atrás, e essa estrutura aqui parecendo um dedo, né, sobrepondo aqui, é o processo coronoide da mandíbula. Veja aqui como o seio maxilar ele é bem radiolúcido aqui e aqui não é tão radiolúcido. Por quê? Porque o osso zigomático está sobrepondo ao seio e ele termina aqui no processo zigomático da maxila. Então é importante saber pelo menos essas estruturas anatômicas básicas para você identificar se o dente é superior ou inferior. Sendo superior, nós vamos deixar as coroas para baixo. Inferiores, as coroas para cima. Agora vem aqui uma dica super importante que eu acho a parte principal aqui da aula, um diferencial, e que eu tenho usado com meus alunos e tenho tido êxito, sucesso com eles na identificação das radiografias. Como que a gente faz? Nós colocamos a radiografia de frente para nós, com o picote, a parte convexa virada para a gente, identificamos se é superior ou inferior, nesse caso aqui são pré-molares superiores, porque a gente vê aqui, ó, o seio maxilar. Colocamos as coroas para baixo e agora nós vamos, com as nossas duas mãos, envolver a coroa de qualquer um desses dentes. Vamos pegar como exemplo aqui o primeiro premolar. Qual a nossa mão que estará mais próxima da mesial desse premolar? A nossa mão direita. Então, esta radiografia é do lado direito do nosso paciente. Por quê? A mão direita do observador está na mesial do primeiro premolar. Então, a radiografia é do lado direito. Não tem nem que pensar, minha gente. Colocou as mãos, a sua mão que estiver na mesial corresponde ao lado desta radiografia no paciente. Muito fácil, não é mesmo? Vamos pegar outro exemplo. São pré-molares, novamente, superiores, não é mesmo? Tem aqui o seio maxilar. O molar tem 3 raízes que não estão bem separadas. Muito bem. Coloquemos então as nossas duas mãos, abraçando e envolvendo a coroa de qualquer um desses dentes. Pré-molar aqui, o primeiro. Qual a sua mão que está mais próxima da mesial desse primeiro pré? A mão esquerda. Então, esta radiografia é do lado esquerdo do seu paciente. Gostaram da dica? Eu acho muito interessante e tem ajudado muita gente. Espero que ajude você. Existe uma outra maneira que algumas pessoas preferem. Eu vou apresentar aqui também para vocês. Eu pego qualquer radiografia, passo uma linha imaginária vertical aqui e divido esta radiografia ao meio. A metade que estiver os dentes mais anteriores, ou seja, os dentes mais da frente, eu vou observar para que lado que essa metade está em relação às minhas mãos. Os dentes mais anteriores estão mais para a nossa direita e os posteriores mais para a nossa esquerda. Então, se os anteriores estão mais para a nossa direita, esta radiografia é do lado direito do nosso paciente.
Ainda se você preferir usar aquela regra de que tudo que é direito do paciente é esquerdo nosso e vice-versa, você pode, em vez de olhar os dentes anteriores, olharem os posteriores. A metade desta radiografia que contém os dentes posteriores estão mais para a nossa esquerda. Então, essa radiografia vai ser do lado inverso do nosso paciente, vai ser do lado direito. Montagem em cartelas. É um procedimento cujo objetivo é organizar as radiografias de acordo com as regiões anatômicas. Facilita a nossa interpretação, a gente já visualiza o que é direito, o que é esquerdo. Imagina você ter 14 radiografias da boca inteira do paciente dentro do envelope e você vai atender e precisa de uma radiografia de um determinado dente. Até você encontrar, vai demorar um certo tempo, ainda corre risco de pegar a radiografia e olhar como se ela estivesse do lado contrário. Vai evitar que essa radiografia fique marcada de dedos, com riscos ou abrasões, e facilita o arquivamento das radiografias no prontuário dos pacientes. Quando montamos na cartela, ela também é dividida em quadrantes: superior direito, superior esquerdo, inferior direito, seguindo a numeração dos dentes, sendo que os incisivos estarão no centro da cartela e em seguida o lateral e o canino, pré-molares e molares. Os dentes mais distantes daqui da linha média do paciente ficarão mais distantes também na cartela. E montamos também do outro lado da mesma forma. Através da posição dos picotes também é possível identificar de que lado é aquela radiografia. Nos molares e pré-molares superiores do lado direito, o picote fica para trás. Isso acontece também, nos molares e pré-molares inferiores do lado esquerdo, ou seja, é cruzado, né? Superior direito e inferior esquerdo, os picotes ficam na mesma posição. Enquanto que pré-molares e molares superiores esquerdo, o picote está para frente, assim como pré-molares e molares inferiores do lado direito. No caso do canino e do lateral, o picote vai ficar sempre ao contrário dos dentes posteriores, ou seja, molares e pré-molares aqui o picote está para trás, no canino está para frente. Aqui desse lado, o picote está para frente, no canino está para trás. Mesma coisa aqui, molares inferiores esquerdo, picote para trás, no canino o picote está para frente. Eu acho isso mais complicado. É melhor você aprender anatomia do que ficar decorando posição de picote. Nós temos vários modelos de cartela, sendo esta daqui de papelão ou de papel, em que tem essas linguetas aqui que prende a radiografia. Ela tem um inconveniente que essa radiografia pode cair, de misturar com de outro paciente, ou do próprio paciente trocar os lados e etc. Também está sujeita a arranhões, a cair algum líquido e manchá-la. O ideal são essas cartelas de plástico. Cada unidade dessa é uma espécie de um envelope que nós colocamos a nossa radiografia já montada de acordo com o quadrante certo. E assim ela fica bem protegida contra arranhões, contra respingo de alguma substância e etc. Aqui nós temos uma cartela de boca inteira, de 14 radiografias, com a coroa dos dentes superiores voltada para baixo, dos inferiores para cima. Aqui é o quadrante superior direito,
Veja que nós temos incisivos, depois canino e lateral, pré-molares e molares. Os molares são os últimos porque eles estão mais distante da linha média. Os caninos e incisivos, quando a gente faz a radiografia, o filme fica com seu longo eixo na vertical. Isso também na hora que a gente monta a radiografia, na cartela, eles também têm que ficar na vertical. Já os molares e premolares, o filme fica na horizontal, na hora de fazer na boca do paciente a radiografia, e também quando nós montamos aqui na cartela. Então, os 4 incisivos aqui no centro, aqui à nossa direita será o lado esquerdo, então vem primeiro o canino, depois pré-molares e molares. Superiores, incisivos, os centrais, lateral e canino, pré-molares e molares e molares. Mesma coisa do outro lado. Que agora eu coloco um exercício para ajudar vocês a se familiarizarem mais com essa identificação do lado da radiografia e a montagem na cartela. Então, nós temos aqui uma cartela com seus quadrantes, né? Superior direito, esquerdo, inferior esquerdo, inferior direito, e uma série de radiografias que estão aqui soltas. Fizemos as radiografias dos nossos pacientes, colocamos ali em cima de uma bancada e elas estão misturadas. O superior está virada para cima, para baixo, né? Então não dá para a gente pegar simplesmente e colocar na nossa cartela. Primeiro nós temos que descobrir se são dentes superiores ou inferiores para depois identificar o lado. Vamos lá então? Olha só, incisivos aqui e aqui. Eu vejo que tem 4 incisivos parecidos, então realmente são inferiores. Aqui nós temos 2 incisivos maiores e os laterais menores, né, que nem conseguimos ver completamente nesta radiografia. Então a gente conclui que esses incisivos são superiores. Então vamos virar esta radiografia para que a gente coloque da maneira certa na cartela. Não precisamos aqui nos preocuparmos com direito e esquerdo, né? Porque ela é uma radiografia mais central. Então é só encaixar aqui o superior na parte superior da cartela e o inferior na parte inferior. Pronto, montado aí. Vamos passar então para a nossa radiografia de número 1. Aparentemente são molares superiores. Eu vejo aqui ó, o seio maxilar, né, o assoalho do seio maxilar, o processo zigomático da maxila, o processo coronoide da mandíbula, raízes não tão separadas, né, individualizadas. Então realmente são molares superiores. Mas será que é direito ou esquerdo? Vamos lá, coloque as 2 mãos envolvendo esse segundo molar. Qual mão sua está na mesial deste dente? Mão esquerda. Então, será do lado esquerdo da nossa cartela. Será o número 8 ou 9? Número 9. Por quê? Porque está mais distante da linha média. Os molares ficam mais distantes que os premolares. Então, eles estão aqui no final da nossa cartela. Radiografia 2. Parece-nos que são molares inferiores. Olha só, 2 raízes bem individualizadas. Nós vimos aqui uma parte curva subindo, que corresponde ao ramo da mandíbula, não é? Então, molares inferiores. Coloquemos as 2 mãos. Nossa mão direita estará na mesial desse primeiro molar e a mão esquerda na distal. Então, se a nossa mão direita está na mesial, esta radiografia é do lado direito do nosso paciente. Mão direita na mesial,
lado direito do nosso paciente. Vai encaixar no 2 ou no 1? No 2, por quê? Porque está mais distante da linha média. Molares estão mais distantes que premolares da linha média. Número 3. Tudo indica que são pré-molares inferiores. Por quê? Eu vejo aqui um molar com as duas raízes bem individualizadas. Se a gente olhar com bastante vontade aqui, a gente vai enxergar o forame mentual, próximo ao ápice do segundo pré. Então, pré-molares inferiores. Coloque as suas duas mãos. A sua mão esquerda estará na mesial desse pré-molar. Então, ela é do lado esquerdo. 10 ou 11? Número 11, porque está mais próximo da linha média. Nós vamos deixar a 10 para os molares. Radiografia 4. Molares, será que são inferiores mesmo? As coroas estão para cima, mas olha só, tem uma área bem radiopaca aqui, tem uma área radiolúcida, tem uma linha radiopaca bem tortuosa, né? Tem algo aqui bem maior do que aparentemente seria o ramo da mandíbula. Então, essa área radiolúcida fala a favor de seio maxilar. As raízes não estão bem individualizadas, então são molares superiores. Se são superiores, eu preciso girar a coroa para baixo. Então, giramos, ficou até mais fácil de ver, né? O assoalho do seio maxilar, o osso zigomático, o processo zigomático da maxila, que tem aquele formato de U ou V, que fica próximo aos ápices do primeiro ou do segundo molar. Processo coronoide da mandíbula. Então, molares superiores, direito ou esquerdo, coloque as suas duas mãos. A mão que está na mesial é a direita, então é do lado direito. Vai encaixar no 3 ou no 4? No número 3, porque está mais longe da linha média. Radiografia 5. Aparentemente pré-molares inferiores, coroa para cima. Vejo molares com duas raízes bem individualizadas. Então, realmente são pré-molares inferiores. Mas de qual lado? Coloque as suas mãos. Mão direita ficou na mesial. Se ficou na mesial, é do lado direito. Vai encaixar onde? Número 1. Muito bem. Radiografia 6. Canino. É o principal dente, está no centro da radiografia. Vejo aqui um lateral pequeno, né, mas não dá para saber muito bem se é inferior ou superior. Mas vejamos, ó, uma linha radiopaca aqui, outra linha radiopaca ali, uma área radiolúcida aqui e aqui. Na mandíbula não tem essas estruturas, né? Aqui tem um premolar com duas raízes, que é mais comum no superior. Então, esse dente é superior, vamos girá-lo para baixo a sua coroa. Veja aí, confirmando, ó, o assoalho da fossa nasal, a fossa nasal, seio maxilar com a sua parede anterior. Um premolar com duas raízes próximo ao canino. Então, canino superior. De que lado? Envolva a coroa do canino com as duas mãos. Mão direita está na mesial. Então, é do lado direito do nosso paciente. Vamos encaixar aqui a nossa cartela, que é ao lado direito, e deixar o 7 para o nosso canino esquerdo. Número 7. Canino, no centro da radiografia, o lateral nem foi todo contemplado. E vemos ali, ó, linha radiopaca aqui curva, área radiolúcida e área radiolúcida. Está formando aqui
com Y de Enes. Então, realmente é de um canino superior. Vai encaixar onde? Número 7. Radiografia 8. Veja só. Dente no centro, canino. Incisivos ao lado, pequenos, 2 bem parecidos. Então, realmente, canino inferior. Qual lado? Coloque as duas mãos. A mão que está na mesial é a nossa mão esquerda. Então, é do lado esquerdo do paciente. Número 8, encaixou ali. Radiografia 9 e última. Canino ao centro, 2 incisivos menores. Então, realmente, canino inferior. De qual lado? Coloque as duas mãos novamente. A mão que está na mesial é a nossa mão direita. Então, vai encaixar do lado direito na cartela, no número 14. Ok? Então, era isso que eu queria mostrar para vocês, essas dicas. A seguir, eu vou deixar alguns exercícios para vocês. São 3. Nesse primeiro aqui, eu coloquei só dentes da arcada superior. Você vai correlacionar o número com a letra da posição que esse dente deve entrar ali na nossa cartela. Ok? Então, por exemplo, número 5 aqui, são os incisivos superiores. Então, a gente vai colocar onde? Na letra C. Aí você vai anotando, dá um pause aí na sua tela e no slide seguinte a gente coloca a resposta. Exercício 2. Mesma coisa, você vai associar os números com as letras, para colocar na posição correta. São todos dentes inferiores. O lado convexo do picote já está voltado para a gente em todas as radiografias. Não precisam preocupar-se com isso. Em seguida, nós colocamos a resposta. Esse exercício 3 é um pouquinho mais complexo, porque os dentes estão aí com as radiografias misturadas, tem dentes superiores com a coroa para cima, inferior com a coroa para baixo. Então, primeiro você vai ter que identificar se é superior ou inferior, dar um giro aí na radiografia mentalmente, e depois descobrir o lado e vai ali anotando a posição em cada letra de cada radiografia. 3 slides seguintes eu coloco a resposta, primeiro com as coroas viradas da forma correta e depois encaixando em cada letra correspondente, ok? Espero que vocês tenham gostado deste vídeo, das dicas que aqui apresentei e que realmente ele possa facilitar a sua prática odontológica. Se você realmente gostou, dê o seu joinha aqui, se inscreva no nosso canal e estaremos sempre postando mais assuntos relativos à radiologia. Obrigado e até o nosso próximo vídeo.